dia, irmãos. É um privilégio estar aqui e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. E quando o pastor Evaldo me convidou, ele enfatizou uma coisa que eu já tinha em mente. Esse é o último domingo do mês do quê? Do mês do quê? Da família. É o último domingo do mês da família. Então, ele falou, você está livre para trazer a palavra de Deus, colocar no teu coração, mas lembre-se que é o último domingo do mês da família. E eu já ia falar mesmo sobre família. E eu estava pensando num tema para essa mensagem, e o tema que eu recebi do Senhor foi família face aos soberanos propósitos de Deus. Vamos repetir? Família face aos soberanos propósitos de Deus. E eu gostaria de começar pedindo que você que está do lado, nós temos uma frase muito conhecida, uma pergunta assim, como vai a família? Eu vou perguntar aqui ao pastor Ezequiel, você pergunta quem está do seu lado. E a família, vai bem? Vai bem. Como está a família? Pode perguntar isso ao seu vizinho, como é que está a família? Pergunta quem está à sua frente, quem está atrás, quem está ao lado. Como vai a família? A família vai bem? Essa é uma frase que muita gente pergunta a gente. Às vezes a gente diz, está bem, às vezes não está tão bem. E nós vamos estudar na palavra agora 4 famílias. A vida de 4 pessoas que, claro, estavam inseridas em 4 famílias. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus e vamos ler em Gênesis, capítulo 32. Primeiro personagem que nós vamos estudar hoje é Gênesis, capítulo 32, de 22 a 31. Gênesis 32, de 22 a 31. Quem sabe que personagem é esse? Muito conhecido na Bíblia. Jacó, muito bem. O pessoal está vindo bem da escola dominical. Então, Gênesis 32, de 22 a 31. Vamos ler juntos. Eu leio e depois os irmãos leem. Jacó luta com o anjo. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, atravessou o vale de Jaboque. Leiam. Porém, Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Disse o homem, deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém, Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo, de fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Amém. Oremos. Senhor, obrigado porque a Tua palavra revela histórias de homens e mulheres que, numa família, foram abençoados e abençoaram. Mas a Tua palavra também é transparente o suficiente para mostrar que aquelas famílias tinham problemas, que aquelas famílias dependiam do Senhor e que o Senhor fez maravilhas apesar de tantos problemas ali. Que possamos aprender essas lições e aplicar em nossas vidas e em nossas famílias. É para isso que estamos aqui, dependendo da Tua inspiração, do Teu Espírito falando aos corações nessa manhã. E por isso te damos toda a liberdade,
que haja transformação de vidas e famílias nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Bem, você já conhece a história de Jacó, e nesse momento aqui, ele que tinha um nome nada agradável, vocês sabem que a palavra Jacó originalmente significa aquele que segura pelo calcanhar, vocês sabem do nascimento dele, atrás do irmão, do gêmeo Esaú, e essa palavra significa suplantador, usurpador, enganador. Provavelmente, se ele estivesse hoje nos nossos dias, ele estaria sendo alvo da Operação Lava Jato, tão corrupto que ele era. E o primeiro ponto que eu gostaria de frisar com vocês aqui é isso. Deus pode transformar quem a família estragou. Deus pode transformar quem a família estragou. E aí você diz, como a família estragou Jacó? Vocês sabem do contexto? O pai tinha um preferido, que era quem? Esaú. E a mãe também, por sua vez, tinha outro preferido, que era Jacó. Eu costumo dizer que esse pecado eu nunca vou cometer, porque eu só tenho um filho. Mas vocês que têm mais de um, cuidado para não fazer isso. Esse favoritismo, essa predileção, gera ciúmes, gera feridas. Lá no consultório, como psicólogo, eu vejo vida de pessoas que foram marcadas pela predileção de um pai ou de uma mãe. E isso estragou o preferido, ou preferida, e isso marcou a vida dos outros que foram preteridos, que foram abandonados, que foram esquecidos. Porque viam que o irmão ou irmã tinha preferência, tinha predileção. Isso é uma maldição, irmãos. A Bíblia revela isso para nós não cometermos isso. E então, a família estragou ele. E, além de preferências, e por causa da preferência, a mãe o ajudou a enganar o pai e o irmão. Vocês sabem da história. Então, ele já tinha essa natureza de enganar, e a mãe o enganou, e eu já falei outra vez que eu preguei aqui recentemente, que por causa disso ele foi enganado também pelos seus filhos. Nós vamos falar de um dos filhos dele, que é José. Então, com a mesma moeda que ele fez, fizeram com ele. Quando os irmãos falaram, José foi devorado por um animal, uma fera do campo. Ele foi enganado, mas ele enganou. Então a Bíblia diz, aqueles que enganam são enganados. Então ele foi estragado pela família. E esse conflito familiar não podia redundar a não ser em ódio, ressentimento, como eu disse, entre Esaú e ele, violência, medo de morte. Eu lembro de uma menina que eu aconselhei ainda lá no Rio de Janeiro, que ela disse que ela era gêmea de um outro menino, e antes desses dois gêmeos, desse casal de gêmeos, a família teve mais outro irmão mais velho. E ela disse que ela era muito inteligente, e quando chegava no último ano do ensino fundamental, o irmão mais velho e o seu gêmeo ficaram reprovados. E quando eles chegaram e levaram o boletim, pai, está aqui meu boletim escolar, e o pai via que estavam reprovados, o pai dava uma surra, mas daquelas surras que não se dá mais hoje em dia. E eles choravam e ficavam arrasados. Mas, ela sabendo que o pai nunca quis ela, o pai só esperava outro garoto, tinha um garoto mais velho e estava chegando um outro. Mas quando falaram, tem um menino e uma menina aí na barriga da mãe, o pai a rejeitou já dentro da barriga. E ela, sempre lutando pelo amor do pai, falou assim, olha, eu não precisava ficar reprovada, eu dava conta das disciplinas, da matéria, das provas, dos trabalhos, eu tinha nota boa, mas eu me prejudiquei de propósito, e quando eu cheguei lá com o meu boletim também, apresentei para papai, ele olhou, não disse nada. Aí eu falei assim, eu estou querendo um dinheiro para ir ao cinema. Ele pegou, meteu a mão no bolso e deu.
Sabe o que ela disse para mim? Nessa hora, era melhor que ele pegasse um punhal e enfiasse no coração dela. Não doeria tanto como doeu a atitude dele de não dizer nada do boletim dela, de não ter dado uma surra nela e ainda dar dinheiro para ela ir ao cinema. Aí você vai dizer, mas essa garota não está bem, porque se ele bateu nos outros, espancou os outros e não fez com ela, é porque ele a amava. Alguém pode pensar. Não. Na mente dela, no coração dela, a mensagem que ele deu foi qual? Eu puni eles porque eu amo. A Bíblia não diz? Deus corrige a quem ama. Mas você, eu nunca te quis. Você é indiferente, o que você faz, se você é aprovada, se você é reprovada, a nota que você tira não me importa. Eu não estou nem aí para você. E toma um dinheiro para sair da minha frente. Irmãos, isso é maldição. Isso marca a vida de pessoas. Ela já era uma jovem. E isso aconteceu na infância. Então, nós voltando ao caso aqui de Jacó, isso surgiu lá na Bíblia. Isso acontece aqui também. Além disso, eu como advogado agora, a nossa líder lá do nosso escritório, só tem me passado caso de inventário. Não é o que eu gosto não, mas ela está me dando e eu, nesse período de crise, o que a gente tem que fazer? Né? Pegar o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas, irmãos, vocês não têm ideia do tanto de conflito que está ali. Os pais já morreram, pastor Ezequias. E os filhos se degladiando em cima de bens que a lei já determina como deve ser dividido, os quinhões de cada um. Mas alguém vem com um documento dizendo, ó, papai deixou aquele andar de cima para mim, hein? Ó, mamãe deixou não sei o que para mim. E não abre a mão, e o outro está morando lá, não quer deixar ninguém vender o imóvel, quer ficar lá, mas também não quer pagar o que os outros têm direito. É conflito certo. E o problema é aquele papai e aquela mamãe que deixou o documento mesmo, dizendo que às vezes nem tem validade jurídica. Conflitos. Pessoas são estragadas pela família, pelos pais. Mas como Jacó, Deus pode transformar. E aí, gente, eu gostaria que vocês lessem em Romanos 5:20b. O que diz Romanos 5:20b? A parte B do versículo. Jacó era um pecador, enganador, foi enganado por Labão, foi enganado pelos seus filhos, mas ele que era um pecador, usurpador, corrupto, sem escrúpulos. O que Paulo diz quando tem muito pecado? O que ele diz? Mas onde o pecado abundou, o que acontece? Superabundou a graça. Irmãos, a vida de Jacó era engano puro, pecado puro, problema sério a vida dele. Mas a graça do Senhor o alcançou. E onde foi isso? Vocês sabem. Nesse texto aí. No Val de Jaboque. Um rio chamado Jaboque. E o irmão dele, ele estava naquela iminência de ser atacado pelo irmão. E Esaú tinha praticamente um exército particular, uma milícia. E Jacó, ele tinha só as mulheres e os filhos. Tinha alguns homens que trabalhavam para ele, mas não dava conta de enfrentar Esaú. E Esaú, um guerreiro, Esaú, um caçador, um homem do campo, e ele, Jacó, era o quê? Sempre um rapaz da casa, doméstico. A Bíblia descreve os dois, deixa bem claro. E o ódio que Esaú tinha por ele ter roubado a primogenitura. Vocês lembram? Então ele tinha na mente dele um cenário certo, vai ser um massacre, vai ser uma carnificina. Então ele coloca os filhos e as esposas para um lado do rio, e ele fica sozinho do outro lado, e aí ele diz, não tem jeito, não tem jeitinho brasileiro, não dá para eu enganar ninguém mais, não dá para eu passar ninguém para trás, agora eu tenho que buscar o Altíssimo, agora eu tenho que mudar. E eu tenho que ter essa bênção da mudança, porque aquela primogenitura que eu roubei não vale de nada, aquela bênção não é bênção. Você não consegue bênção com maldição.
Quem consegue ser abençoado usando maldição e engano? Aí ele falou, agora eu preciso de uma bênção de verdade. Agora eu vou buscar o Senhor. E aí, naquele momento, só ele e Deus, ele buscou uma visão de Deus. Ele buscou um encontro com Deus. E aí, numa teofania, num encontro mesmo com o Senhor, um anjo vem lutar com ele. A Bíblia fala um homem, mas nós sabemos que é um anjo. E ele não tinha a menor chance de lutar com aquele anjo. Não tinha a menor chance. Mas a coragem dele me impressiona. A determinação dele de ser mudado me impressiona. E ele enfrentou ali aquela luta, insistiu. E aí eu gostaria de lembrar dos irmãos e irmãs que estão aqui nos celebrando a recuperação. Jacó, se ele estivesse aqui essa quinta-feira, eu acho que ele estaria num dos nossos grupos. Cadê Leonardo? É o líder do meu grupo. Leonardo e pastor Nilo. Porque ali eu não vou falar dos meus pais, ali eu não estou ali para falar dos problemas que meus pais causaram em mim, os problemas que eu tenho com a minha esposa, meu filho, meus irmãos. Ali eu estou sozinho, igual Jacó, sozinho. Todo mundo está do outro lado do Val de Jaboque. Ali nós estamos ali para falar, ó, eu tenho esses problemas, eu tenho esses defeitos de caráter, eu tenho essas dificuldades, eu tenho essas limitações, e eu estou aqui, Senhor, para o Senhor me mudar, me transformar. E eu vou insistir, igual Jacó insistiu. Eu vou lutar até o sol raiar, até o Senhor me dar a bênção. E o que Jacó diz? Não te deixarei ir, senão me abençoares. Nós estamos aqui nos celebrando a recuperação. Senhor, eu não vou embora enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não me mudar. Eu que tenho dificuldade de perdoar, eu estou aqui, estou dando a cara a tapa, como alguns irmãos falam lá na reunião. Estou aqui dando a cara a tapa. Eu estou aqui para o Senhor tratar minha agressividade. Eu estou aqui para o Senhor tratar minha tendência a criticar os outros. E outras situações que surgem, que nós temos. Jacó estava lá e ele lutou. E ele buscou a verdade atrás da mentira, o bem ao invés do mal, a ética ao invés da corrupção, do engano. E aí Deus se revela a ele, e do encontro ele sai com uma marca. A Bíblia diz que o anjo tocou na coxa dele. Até hoje os filhos de Israel não comem o nervo da coxa, e ele saiu mancando, mas ele saiu com a bênção, e ele foi vitorioso. E aí, para concluir essa parte de Jacó, no verso 31 diz o quê? Que ele viu que quem nasceu? O sol. Olha, irmãos, ele vivia nas trevas do engano, da corrupção, da usurpação, de passar os outros para trás. Agora o sol do Senhor brilha sobre ele, e a luz do Senhor. Ele tem uma nova percepção da vida, e o sol do Senhor passa a brilhar sobre a vida dele. E o nome dele até muda. Aquele que era o enganador passa a ser o quê? Aquele, o que significa Israel? Aquele que luta com Deus, ou o príncipe que prevalece com Deus. Quer dizer, de corrupto e enganador vira príncipe. E aí eu pergunto, você está disposto a lutar com Deus até receber a transformação do seu caráter? Sua família pode ter te estragado, mas você tem a opção de mudar com Deus e buscar o Senhor. E aí ele vai te coroar como um príncipe ou uma princesa. Amém? A segunda pessoa que eu gostaria que nós analisássemos hoje está lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. A Bíblia só fala nele nesse momento, tá? 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Um personagem interessante. O nome dele é qual? Jabes. O que diz lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10? Podem ler, por favor. Primeira Crônicas 4, 9 e 10. Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, o quê? Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes e aumentes minha propriedade,
que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Irmãos, se eu, dando um título para o caso de Jabes, eu posso dizer, assim como no caso de Jacó, Deus pode transformar quem a família estragou, no caso de Jabes, Deus pode abençoar quem a família amaldiçoou. Imagina, gente, a minha mãe mora longe de mim, lá no Rio de Janeiro, tenho uma saudade dela, passei o Dia das Mães longe dela, mas a gente está sempre em comunicação, conversando, e ela me ajuda muito em oração e conselhos, e no meu ministério tem sempre sido uma bênção. E ela disse que quando ela se converteu, eu estava lá na barriga, e na hora que ela foi batizada, eu pulei a beça lá dentro. Ela disse também que eu estava sendo batizado, e que Deus me chamou para o ministério ali, entendeu? Uma bênção. Agora imagine, essa é a minha mãe. Agora imagine a mãe de Jabes, aquela que, vocês que têm mãe, vocês que são mães, qual é o papel da mãe? É isso, abençoar o filho, ser uma maravilha para o filho. Mas a mãe de Jabes falou, você é um amaldiçoado, porque eu quase morri no teu parto. Eu imagino que o parto deve ter sido difícil. Alguma de vocês aqui deve ter tido algum parto difícil também. Antigamente tinha até aquele fórceps, tirava a criança a ferro. Estou vendo ali, Juliana deu um sorriso porque ela é uma doula, ela é especialista em ajudar as mulheres a dar a luz, né? Aí tem aquele parto, como é que chama? Humanizado, com pouca luz, não é? Na penumbra, música suave, dentro de casa, o marido e a parturiente dentro de uma piscina, e um monte de gente dando apoio, e depois tem aquela festa quando a criança nasce. Mas no caso de Jabes foi nada disso. Você é um amaldiçoado. A mãe falou. Gente, imagina, se a mãe diz isso, o que os outros vão dizer da criança? Ele tinha motivos para chorar. O nome dele significa aquele que provoca dor, aflição. Tinha um nome cheio de negativismo, pessimismo. Eu gosto até também daquela questão das mães indianas. Eu vi lá na Índia, como elas fazem aquela massagem chantala, que, como diz a psicanálise, onde a mão da mãe toca, desenvolve. E é mesmo. Tem aquelas crianças que estão com a perninha meio adormecida, a mãe toca ali, faz aquela massagem com óleo, a perninha da criança fica uma maravilha. Vai ser até jogador de futebol. Agora, imagine a mãe abandonar uma criança dessa amaldiçoando. Ele tinha tudo, ele era um homem de dores, nasceu com o estigma da dor e do sofrimento, nasceu fadado ao fracasso, ao insucesso. Ele não tinha esperança, discriminado, não tinha mais saída e perspectiva na vida, poderia se conformar com todos os tipos de sofrimento. Poderia dizer, eu não sou ninguém na tribo de Judá, nem na minha família, quanto mais na tribo. Mas o que ele fez? Ele buscou ao Senhor, ele não aceitou esse destino que a mãe deu. E ele foi lá, se a minha mãe me amaldiçoou, o Senhor pode me abençoar. E aí, eu acho que ele fez exatamente o que diz o quê? Olha lá no Salmo 27:10. O que diz o Salmo 27:10? Eu acho que Jabes, que foi escrito por Davi, acho que Jabes pegou esse espírito do Salmo 27:10. O que diz lá no Salmo 27:10? Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá ou me recolherá. Ou seja, eu não sei se alguém aqui passou por circunstância parecida, de ter sido rejeitado, amaldiçoado pelos pais. A família é lugar para abençoar, mas tem famílias que amaldiçoam. Eu conheci um pai que dizia assim para a filha, você não vai dar para nada, você é uma incompetente a vida inteira. Sabe o que aconteceu? Com 16 anos ela engravidou. Aí ele colocou ela para fora. Mas não se cumpriu as profecias dele, simplesmente isso.
Só que ele não lembrava. Mas quem presenciou... Isaías 49:15 diz a mesma coisa. O que diz Isaías 49:15? Mesmo espírito do Salmo 27:10. Isaías 49:15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele? É uma pergunta. Do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Quem está falando isso? O próprio Deus. Quer dizer, eu vejo aí as mães com cuidado com seus bebês, e tem que ser. E elas não esquecem. Só lembro de uma mãe que esqueceu a criança. Foi uma menina que, quando eu vim para cá trabalhar com o Ministério dos Marinheiros, ela era minha recepcionista, a Sara, e os pais dela, pastor Casa Santa e Cirlei, foram missionários em Portugal, em Açores. Aí disse que um dia lá nos Açores, a família saiu correndo da igreja, esqueceu Sara, pequena, com uns 5 anos. Aí depois, no meio do caminho, que lembraram da Sara e foram lá buscar. Mas os pais não esquecem dos filhos. Mas se você foi esquecido pelos seus pais, o Senhor não esquecerá de ti. E aí o Provérbios 10:22, o que diz lá, Provérbios 10:22? A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Por quê? O que Jabes pediu? Senhor, minha mãe me amaldiçoou, mas eu quero que tu faças o quê, Senhor? O que ele pediu? Está aqui no verso 10. Invocou o Senhor, clamou o Senhor, dizendo, que tu me abençoes, que tu aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus concedeu o que ele pediu. Ele pediu para Deus ampliar sua visão, ampliar suas fronteiras. Ele não queria ter uma visão estreita da vida, e Deus fez isso. E aí, ele teve uma visão, tem alguém que até compara essa oração, alguns comentaristas, com a oração do Pai Nosso, em alguns pontos, parece. E é interessante que ele pede para Deus ampliar suas fronteiras, e aí significa o quê? Quando você tem isso, Deus amplia suas fronteiras, aumenta seu raio de ação, o inimigo perde terreno. E aí, porque o inimigo perde terreno, ele faz outra parte da oração, que é o quê? Que o Senhor me proteja e não permita que o mal me aflija. Uma oração assim completa. E Deus concedeu o desejo dele e abençoou ele. E no final, o que nós podemos dizer de Jabes? Na verdade, a história começa dizendo isso, que ele tinha outros irmãos. Mas vocês sabem o nome dos irmãos dele? Não. Mas a Bíblia diz que ele foi o mais, o quê? Ilustre de todos. Aquele que a mãe amaldiçoou foi o mais ilustre. Deus faz isso. Então, o segredo para receber umas bênçãos divinas é termos intimidade com o Senhor e falar assim, Senhor, Tu és o mais importante. Meu pai e minha mãe podem ter errado, mas o Senhor nunca erra e o Senhor pode me abençoar. Amém? A terceira pessoa que nós gostaríamos de meditar hoje é sobre Davi. Deus pode coroar de êxito quem a família menosprezou. Vamos ver lá no texto de 1 Samuel 16. Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel 16, de 1 em diante. Davi também não era um dos mais preferidos. 1 Samuel 16, vamos ler do versículo 1 a 13. O Senhor disse a Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Leiam. Tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. Leiam.
Ele respondeu: venham em paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Então Jessé apresentou Samar, mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. E Samuel disse mais a Jessé: estes são todos teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Então Samuel pegou o vaso de azeite e o ungiu diante de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, qual seria o que Deus fez por ele? Deus pode coroar quem a família menosprezou. Vocês viram o relato? O próprio pai Jessé, ninguém fala da mãe, nome da mãe, mas Jessé era o pai, era o patriarca. E ele não estava contando Davi na história. Ele não estava incluído a princípio no pacote da apresentação para Samuel. Mas era aquele que era o escolhido. E se vocês notarem o nome dos irmãos que foram apresentados primeiro ele estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Isso era o trabalho que era dado para os meninos novos, adolescentes. Eliabe, sabe o que significa Eliabe, o primeiro irmão apresentado? Pai poderoso, meu Deus é Pai. Então imagina, Eliabe era alto, que a Bíblia fala que Samuel, Deus repreendeu Samuel, não olha a altura. Então ele era alto, garboso, sarado, bonitão, boa pinta, mas não é esse não, hein? Depois quem vem? Abinadab. Sabe o que significa Abinadab? Meu pai é nobre. Ó, tudo a ver, pensou Samuel. Também bonitão, garboso, meu pai é nobre, ele vai ser o quê? Rei. Nobre, nobreza, realeza, tudo a ver, não? Até eu me enganaria, talvez. Depois vem quem? Samar. Sabe o que significa Samar? Tudo a ver também com rei. Fama, renome. Olha, esse rei vai ter uma fama, vai ter um renome, todos os povos vão conhecer que agora Israel vai ter um rei de fama, de renome. Só que Deus falava no ouvido de Samuel, não é esse também não. E aí, vem cá, não tem mais ninguém, o pai não estava contando. Aí, já que você insiste tanto, disse Jessé, tem ainda o menininho lá no campo, manda trazer. E aí, aquele que não tinha nada de fisicamente indicado pelos homens, foi escolhido pelo Senhor. Porque Deus não olha o que vê o homem, mas olha o coração. Como é que era o coração de Davi, gente? Como é que era o coração de Davi? 1 Crônicas 17, 7 a 8, o Senhor diz, eu te tirei do curral, de trás das malhadas, para que fosse chefe do meu povo Israel, e estive contigo por toda parte, por onde foste. Olha, esse é o Deus que tira as pessoas do curral, do meio das ovelhas. Não é cheiroso lá não, tá? Não é limpinho não. E ele te traz para o palácio. Esse é o Deus. Pode teu pai e tua mãe não achar que você é o tal, mas se Deus acha, ele faz. Eu não sei se vocês estão notando que até agora nenhum deles é primogênito.
Vocês sabem que na Bíblia a primogenitura tinha um valor tremendo. Eu falo para meus irmãos, eu sou primogênito lá em casa, falo, olha, se fosse na época da Bíblia, vocês estavam no sal. Mas hoje não tem mais isso. Os direitos são iguais. Mas Deus inverteu a ordem. Quando Ele quer, Ele inverte a ordem. Davi, o mais novo. Bom, e aí? Deus tem critérios sobrenaturais de escolha. Deus olha o coração. E aí a gente lembra daquela frase, não julgue um livro pela sua capa. Olha, a capa de Abinadab, de Eliabe e de Samar era show de bola, muito linda. Mas Deus estava olhando o coração. Aquele que tinha coragem de enfrentar Golias, nenhum deles teve não. Eles estavam lá tremendo junto com o resto do exército. Mas o baixinho, franzino, corajoso, foi lá e fez o que fez. Deus sabia, Deus olhava o coração. Nem Golias conseguiu enxergar o que Deus enxergou. Golias ficou rindo. Mas Deus é que estava rindo dele. Mas 1 Samuel 13:14 diz, o Senhor tem buscado um homem segundo o seu coração. Deus só trabalha no nível do sobrenatural, gente. Não adianta a gente ir para o nível natural, Deus trabalha com o sobrenatural. E aí, depois em 1 Samuel 16:18 diz, então respondeu um dos seus moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. E o finalzinho que é o mais interessante. Isso aí é quando eles estavam procurando alguém para acalmar o espírito de Saul, que estava sendo atormentado. Aí um dos servos de Saul falou, tem o filho de Jessé, ele toca harpa e tal, mas olha o finalzinho desse 1 Samuel 16:18. O Senhor é com ele. É a parte mais importante. Quando o Senhor é contigo, Ele inverte a ordem da preferência. Ele inverte esse negócio de primogenitura. Ele inverte todas as expectativas humanas. Ele trabalha no sobrenatural extraordinariamente. E foi ele que escreveu o Salmo 27. Aquele que nós lemos. Davi que escreveu. E o Salmo 27:10 diz que mesmo que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Olha, de repente ele estava lembrando, olha, lá na escolha para o rei de Israel, eu estava fora do páreo. Mas meu pai me abandonou lá no campo. E uns comentaristas dizem, eu fico imaginando quando falaram, Jessé, Samuel, o profeta, está vindo aqui para escolher um dos teus filhos como rei. Ele deve ter falado, gente, se arruma aí, olha, bota a melhor roupa, eu quero que vocês impressionem, vocês aí, os primeiros, os mais velhos, vai ser um de vocês, hein? A expectativa de vocês. Davi pode ficar lá, alguém tem que cuidar das ovelhas, não é? Inclusive, o Eliabe, na hora de enfrentar Golias, Eliabe, quando vê Davi chegando, ele repreende Davi. Vem cá, você não era para estar lá cuidando das ovelhas? O que você está fazendo aqui? Isso aqui é trabalho para guerreiro, isso aqui é trabalho para macho, cabra macho, forte. Você é um franzino, um frangote. Ele não via como Deus vê. Então, irmãos, se você tem sido menosprezado na sua família, o Senhor pode te coroar rei. Amém? Ou rainha. Vamos ver o último personagem desta manhã. Lá em Gênesis 50, 20 e 21. Abra sua Bíblia em Gênesis 50, 20 e 21. Nós vamos falar de Deus pode realizar sonhos que a família rejeitou e enterrou. Você pode repetir esse título? Deus pode realizar sonhos que a família rejeitou e enterrou. Fala para a pessoa do seu lado, por favor. Deus pode realizar sonhos que a família rejeitou e enterrou. O que diz lá em Gênesis 50, 20 e 21? Vamos ler juntos? Certamente
Amém. Certamente vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E para quê? Qual era o objetivo de Deus? Para ver o que está acontecendo agora. Conservar muita gente com vida. E não tenham medo, eu vou sustentar vocês. Vocês sabem da história. Nós falamos do pai, Jacó, do primeiro personagem. Agora vamos falar do filho. E vocês sabem, mais uma vez, essa questão de preferência, favoritismo. Jacó aprendeu com os pais e repetiu lá na família dele. E vocês sabem da história toda, que não entenderam o sonho que Deus deu para eles. Nem os pais aceitaram. Vem cá, nós vamos nos curvar, eu e tua mãe, disse Jacó, vamos nos curvar para você. Que negócio é esse, menino? Você está delirando. Talvez, realmente, ele não teve sabedoria em ficar calado naquela hora. Não era a hora. Não era o momento. Não era o lugar de revelar aquele sonho que Deus deu para ele. Aí é uma lição até para nós. Será que às vezes nós estamos revelando na hora errada, para a pessoa errada, no momento errado, no lugar errado, aquilo que Deus revelou só para nós e que vai acontecer lá na frente? E se Ele revelou, vai acontecer. Mas será que você não está colocando o carro na frente dos bois? José colocou, e até o pai dele, a mãe dele não gostaram disso. E deu problema, principalmente entre os irmãos. Vocês sabem da história. E aí, nós vemos que o nome de José... Quem é José aqui? Tem algum José aqui? Levanta a mão aí. Só um? Dois José. 3. O nome de vocês significa Deus, o quê? Multiplica. A mãe dele que colocou. Aquele que Deus acrescenta, acréscimo do Senhor. E tudo que ele fazia acrescentava. Vocês viram na casa de Potifar? Tudo que ele tocava, parece até aquela mitologia de Midas. Tudo que ele tocava virava ouro. Mas qual era o segredo? Qual era o segredo? Está lá em Gênesis 39, 2. E o Senhor estava com José, lá na escravidão, na casa de Potifar já. E o Senhor era ou estava com José. E foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Mas antes dele ser vendido, o que ele fazia? Mesma coisa que Davi. Era o mais novinho, mais insignificante. Vai cuidar das ovelhas, vai lá para o curral, vai lá para as malhadas. Nós, mais velhos, vamos fazer as coisas mais importantes. Você cuida do trabalho insignificante. Mas são esses insignificantes, são esses rejeitados que Deus escolhe. E Gênesis 39, 21, ele já preso na prisão. O que diz Gênesis 39, 21? O Senhor, porém, era ou estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Irmãos, quando Deus escolhe alguém, Ele faz umas coisas tremendas. Inclusive, alguns comentaristas dizem, vem cá, já que teve a acusação dele ter adulterado com a mulher de Potifar, por que Potifar não mandou matar? Porque, na verdade, esse negócio de capitão mor, que nós vemos na Bíblia, sabe o que significava esse cargo? Ele era o algoz mor, ele era o verdugo, ele é que mandava matar, em nome do rei. Era o Potifar. Ora, se ele faz isso como seu ofício, o cargo dele no reino do Egito era mandar matar e executar, por que ele perdoa alguém que teria adulterado com a mulher dele? Alguns comentaristas dizem assim, 2 motivos. O primeiro é que ele conhecia a mulher dele e não confiava muito. Tinha motivos para isso. Quem sabe esse rapaz está sendo injustiçado. Vou dar o benefício da dúvida para ele. Não vou mandar matar, não, só prender. Mas o principal era o quê? O Senhor era com José. E Deus tinha um propósito na vida dele. Aquele sonho ia se realizar, não tinha jeito. Deus dá o sonho, Deus realiza. A família pode tentar rejeitar, os irmãos rejeitaram, os pais rejeitaram o sonho, enterraram ele na cova, num poço, jogaram, ele foi só descendo. Do poço foi para a escravidão, da escravidão foi para a prisão, e a prisão não era agradável, mas o Senhor era com José. E aí, eu lembro
de um filme, um documentário que eu vi anunciar na rádio CBN, interessante, eu que sou professor de ensino médio, é um documentário que o nome do documentário o nome do filme, Nunca Me Sonharam. Nunca me sonharam. Que verbo, esse verbo, eu nunca vi conjugar esse verbo desse jeito. Nunca sonharam. Vocês nunca sonharam, eu posso dizer isso. Agora, nunca me sonharam. Eu creio, até consultando os professores de português, isso não está correto na norma culta da língua. Mas sabe quem disse isso? Foi um aluno de ensino médio de uma escola pública, bem carente, que falou assim, olha, vocês agora querem que eu termine o ensino médio e faça o Enem e seja aprovado em medicina, direito, engenharia, o que quer que seja, qualquer carreira, mas os meus pais nunca me sonharam. Em outras palavras, meus pais nunca pensaram que eu ia dar em alguma coisa, nunca pensaram que eu ia ter um futuro. Como é que agora vocês querem que eu seja alguma coisa? Ainda mais com esse tipo de escola que o governo oferece. Nunca me sonharam. Aí eu lembrei, José, ninguém sonhou ele. Ele vai ser o quê? Davi, o pai dele não sonhou ele. A mãe de Jabes não sonhou ele. Quem mais que nós falamos? Qual foi outro personagem? Jacó. Também, o pai dele não sonhou ele não. Tinha sonhado Esaú. Esaú vai ser o que vai tomar o meu lugar. Mas Jacó não. Mas quem sonhou eles? Quem? Deus. Quando Deus te sonha, irmãos, Ele realiza. E aí eu quero só concluir que nos momentos lá na prisão, nos momentos lá na escravidão, nos momentos de maior injustiça, de maior dor e sofrimento, tribulação e angústias, são aqueles que o Senhor era com José, o Senhor era com Davi, o Senhor era com Jabes, o Senhor era com Jacó. E aí, é nesse momento de maior aflição que você e eu passamos, como eles passaram, é o momento da maior presença do Senhor. Aleluia! Aleluia. Lá na prisão, lá na escravidão, José foi alcançado pelo favor de Deus. E não há lugar mais difícil que nós possamos passar. Não há momento mais difícil que o Senhor não esteja do nosso lado. Amém? E aí, a primeira conclusão que eu quero fazer para nós concluirmos é: a oportunidade de Deus concede a figura paterna para participar do sucesso do propósito de Deus na vida dos filhos. Agora eu quero falar como homem, pai e como líder do ministério de homens. Irmãos, homens, presta atenção, olha para mim. Onde que estava o pai de Jabes na hora que a mãe amaldiçoou? Ele podia ter dito, a mãe amaldiçoou, mas eu te abençoo. Ninguém fala. Talvez era filho de mãe solteira. Jessé, ele perdeu a oportunidade de ser aquele que indicaria o novo rei de Israel, que era filho dele. Jacó, quem poderia ter abençoado ele? Isaac, escolheu errado, escolheu Esaú. E aí, você como pai, você tem sido aquele que tem como a presença paterna abençoado seu filho, sua filha? É aquele que está tomando como sacerdote do seu lar à frente, dizendo, esse aqui vai seguir o caminho do Senhor e vai fazer diferença nesse mundo? Esse meu filho, essa minha filha? E Deus cumpre seus propósitos apesar de conflitos e limitações familiares. Não importa o que nós estamos passando nas nossas famílias. Se Deus tem um propósito, Ele vai cumprir. Vocês já viram que famílias problemáticas essas? Tem outras na Bíblia, se você quiser ver. Mas Deus cumpre o seu propósito, apesar de tudo. E outra conclusão, embora seja falha imperfeita, a família é incubadora dos propósitos divinos. Apesar de suas falhas, a família é incubadora dos propósitos divinos. Quer dizer, onde que Deus realizou o propósito que Ele tinha na vida de Jacó? Na família problemática, cheia de esposas e filhos em guerra. Onde que Deus realizou o propósito na vida de Jabes? No meio daquela confusão de mãe amaldiçoando ele, os irmãos se achando melhor do que ele, provavelmente. E a vida de Davi? Nem se fala. Deus, quando tem um propósito, Ele atropela tudo. E outra coisa, Deus usa o sofrimento para a sua glória. Sabe o que C.S. Lewis falou? Um dos maiores escritores cristãos. Ele falou o seguinte, que o sofrimento, ele nos molda, e ele é importante para a nossa cura. É assim como um médico, que nós temos vários aqui, médicos e dentistas,
Na hora que eles estão fazendo um procedimento lá, dói. Eu estava agora mais cedo com a minha esposa lá na Unimed fazendo exame, e tinha um homem falando que ele teve que abrir o peito, operar até o osso, serraram o osso do peito dele, para desobstruir artérias e colocar safena e tudo mais. Tem gente que já passou por isso aqui. Nessa hora, o médico causa dor ao paciente, mesmo com anestesia, porque tem hora que o efeito passa, mas aquela dor que o cirurgião está causando ao seu paciente é para o seu bem. Então, tudo que aconteceu na vida desses homens, desses personagens, Deus permitiu e até usou para o bem deles. Jacó foi transformado, Davi também, Jabes. E aí eu quero só concluir dizendo, Martim Lutero disse, a família é a fonte da prosperidade e da desgraça dos povos. Presta atenção, Martim Lutero disse, a família é a fonte da prosperidade, da bênção e pode ser também da desgraça dos povos. Então agora, irmãos, nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar um cântico que fala dos sonhos de Deus. Eu não vou pedir que você venha aqui à frente, só vou pedir que você reflita no que nós vamos cantar. Esse cântico tem como base a história de José, mas pode se aplicar também à vida de Jabes, de Jacó e de José, e de Davi. E se esse cântico tem a ver contigo, se você foi amaldiçoado, se você foi desprezado pelos seus pais, pelos seus irmãos, e se você está fazendo isso como pai e mãe, esse é o momento de você buscar a cura. Cante, fale ao Senhor em oração, Senhor, eu estou aqui, cura o meu coração, transforma meu coração, não deixa que aquelas palavras de maldição sejam as últimas na minha vida, mas que seja a tua palavra de bênção, seja a última na minha vida. Aleluia. Esse é o momento entre você e Deus. E se Deus falou teu coração, ore a Ele respondendo dessa forma. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Esteja abençoando nossas vidas, nossa família, derramando a graça e a paz, que nós estejamos sempre lembrando de abençoar os nossos filhos. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado, porque
A tua palavra é viva e eficaz. Sei, ó Deus, que ela achou lugar nos nossos corações nesta manhã. E que tudo, ó Deus, que nós vimos, que nós ouvimos, realmente nós estejamos colocando em prática em relação à nossa família, aos nossos filhos, seguindo os exemplos da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.